Está todo mundo vendo? Sim. Sim. Tá. Bem, então vamos aqui. Essa galeria aqui, que é o Alto Renascimento italiano. Né? Então vamos começar aqui Miguel Ângelo, que todo mundo conhece. Cadê? Diminuir aqui. Né? A gente tem a Capela Sistina, que vocês devem conhecer. Né? Isso daqui é lá no Vaticano. E né, antes do Renascimento, não existe essa figura do pintor especializado, do pintor, do escultor. Existem as corporações, né, o guildas, em que arquitetos, escultores, pintores, né, eles pertencem a essas corporações. E não tem ainda essa noção de artista que nós temos. Essa noção de artista vai surgir com o Renascimento, né? Por exemplo, com a figura do Miguel Ângelo. Né? O Miguel Ângelo ele era arquiteto, ele era escultor, ele era pintor. A formação era a mesma. Né? E aqui ele foi encarregado de fazer a pintura dessa capela. Né? Primeiro foi aqui o teto, depois aqui essa parte aqui do altar, né? Lá na frente do altar. E aqui a gente tem, né, o ilusionismo pictórico, que ainda está mais próximo do ilusionismo pictórico da antiguidade do que o ilusionismo pictórico que vai surgir depois, se desenvolver depois da Alta Renascença, depois disso daí, tá certo? E que já vai aparecer, por exemplo, na pintura do Leonardo da Vinci. Aliás, há uma grande diferença entre o Miguel Ângelo e o Leonardo da Vinci. E, na verdade, eles foram grandes rivais. Eles se detestavam, se odiavam. E, nessa época, há uma grande discussão qual é a arte superior, a escultura ou a pintura. O Miguel Ângelo não tinha dúvida de que era a escultura, enquanto que o da Vinci, para ele, era a pintura. E o Miguel Ângelo, né, deixou uma grande obra de pintura também, pintura na parede, a fresco, pouquíssimas telas. O Da Vinci fez a fresco, mas só ficaram... o que restou principalmente foram as telas portáteis, a óleo, né? Aqui a fresco. E há uma diferença importante, qual é? Vamos ver, tá? A imagem, né? A imagem no plano, ela é sempre... Você vai organizar os ícones no plano, né? E o plano ele tem uma orientação natural, vertical e horizontal, para cima e para baixo. E você pode, por exemplo, até esse ponto do Renascimento, tá? Como a arte ela é essencialmente religiosa, o importante é contar a história religiosa, a história lá da religião, conforme a história. Né? Então, faz parte da história, né? O dia da ressurreição, do renascimento, o dia do juízo final. Isso daqui é o juízo final. Então, o juízo final é uma ideia que a gente tem. Não é uma ideia que existe, é uma ideia que está escrita. É uma ideia audiológica, da palavra. Funciona a palavra falada, escrita, o áudio, né? E a lógica, porque relaciona com o passado, com o que a gente conhece. Né? Então, na concepção religiosa, a função disso é essa história, né? A história do juízo final, que você pode desenvolver falando, ela ser
visualizável, para tornar interesse para a pessoa que não lê, que não que só escuta, mas então como é que isso funciona? Vai organizar os ícones no espaço, acima, abaixo, à direita, né? As coisas mais importantes, o tamanho dos ícones é importante, né? E vocês veem, né? Isso daqui, a gente não tem uma imagem de um céu, né? O céu, como é que o céu aqui que a gente entende que é céu? Porque pela cor azul simboliza o céu, né? Que é uma cor branco, né? Mas você tem aí um monte de figuras voando, etc. e tal, né? Ou seja, a questão do ilusionismo pictórico é a questão do ilusionismo do espaço, onde estão os ícones, né? O Miguel Ângelo, ele entra no ilusionismo do espaço, né? Mas de uma forma limitada. Então, por exemplo, isso daqui, o que é? Isso daqui é o dilúvio. O que é o dilúvio? É a história. A história do dilúvio, a história de Noé, né? Então, aqui os ícones estão organizados para a gente, conhecendo a história, a gente vê. Né? Aqui tem uma barca, pela cor, pelas coisas assim, a gente conhece, é o vento, é a tempestade, aqui estão salvando, né? E está organizado. Um princípio básico, né? Digamos, da visão, que é a questão da perspectiva, é que quando a gente olha uma imagem no plano, o cérebro associa aquela visão, o que você está tendo diante dos olhos, aquilo da imagem, o cérebro associa com todas as suas experiências passadas e com a sua situação no mundo. E acontece o seguinte, quando a gente olha, né, no nosso campo visual, o campo visual é aquilo que você vê diante de você. Tudo que está mais perto da gente é grande, o que está distante fica pequeno. Então, se você tem uma coisa aqui perto de você, essa coisa vai se afastando, ela vai diminuindo. E o que está mais perto sempre está perto dos pés. Para cima é para a cabeça. Então, é um princípio. As coisas mais próximas, os ícones mais próximos, eles são maiores e estão na parte de baixo. Os ícones mais distantes, eles são menores e estão na parte de cima. Então, por que a gente tem a noção de que isso daqui está na frente, isso daqui está lá atrás? Porque esses daqui são maiores e estão embaixo, né? Entre o que está distante, que é menor, e o que está próximo, é menor e está acima, e o que está próximo, que fica no meio, fica no tamanho intermediário, né? Então, aqui ele dá a noção de espaço, né? Mas aqui ainda não tem a perspectiva chamada perspectiva científica, né? E a obra mais extraordinária do Miguel Ângelo foi sem dúvida a escultura, né? O ilusionismo das esculturas, né? Da escultura em mármore, em que não fica nada a dever ao ilusionismo da estatuária grega, né? Romana, da melhor, né? Então, vamos ver aqui o famoso Davi, né? do Miguel Ângelo. Isso aqui é uma estátua de quase 5 metros, 4 metros e tanto de altura, né? E aqui a gente tem o escultor, é o entalhador, é o que trabalha, né, com martelo, com cinzel. Cinzel é uma espécie de... não é uma faca, não é um martelo, é uma coisa para cortar pedra, para ir tirando pedra ou madeira, né? Aqui é o Davi de costa, né? Aqui Davi de frente. Essa imagem ela está em Veneza, num lugar fechado. Ela foi feita para a rua, mas então a cópia que está na rua. E existem cópias e cópias. Importante notar o seguinte, né? Depois que, já existindo
a estátua ou a pintura, reproduzir é fácil. Então, exige um pouco de esforço, mas é fácil, né? Então, a estátua de Davi existe em milhares, milhões de reproduções pelo mundo afora. Né? Em todos os tamanhos, materiais diferentes, cores diferentes, etc. e tal. Né? E aqui o grande concorrente do Miguel Ângelo, que é o Leonardo da Vinci, que acreditava que a pintura era superior à escultura. Superior em quê? Superior em termos de ilusionismo e em termos de informação. Né? Por quê? Porque a arte não é só a questão da beleza, é a questão de ser agradável, mas é a questão também da informação. Que informação essa arte passa? Né? A informação, até então, é essencialmente a informação religiosa. Né? Mas que também serve a um propósito científico, né? Então, digamos, de conhecimento. Né? E aí, essa discussão, né? Qual é a diferença entre o ícone escultórico e o ícone pictórico? Né? Isso tudo aqui é ícone. Ícone são símbolos, né? Ou seja, são formas, são coisas que têm um significado. Né? O símbolo pode ser abstrato ou pode ser ícone. Quando a gente, né? Então, pela semelhança, que é o ícone, a gente vê isso daqui, é uma mulher. Né? A gente, observando mais, assim, tem uma coisa aqui, tem asas, isso nem existe na realidade, mas um jovem com asas é um anjo. Então, e isso, né, a imagem tem esse poder de aquilo que você, digamos, na pura imaginação, apenas com palavras, né, como poeta, pode imaginar, pode trazer à mente, né, a imagem de verdade, a coisa torna isso como que real. Né? Mas qual é a discussão? A escultura, que informação traz a escultura? A informação da escultura, o ícone, você pode olhar de todos os lados, você pode dar a volta no ícone e observar o ícone de todos os lados. Né? Então, por exemplo, se você tiver um ícone escultório, uma estátua de um bicho, de um animal, que você nunca viu, nunca conheceu, mas se você tem estátua, você vai ter uma informação sobre esse animal, como é que ele é. Né? Vendo, aliás, né, existem os museus de ciência natural, onde você tem, né, a reconstituição de dinossauros, de búfalos, de animais que já não existem mais e que a gente vê em 3D. Né? No 2D tem um problema, tem a informação. Não dá para ver todos os lados, todos os aspectos do ícone. Só dá para ver um lado, um aspecto escolhido pelo artista. Então, aqui a gente não pode ver a costa da Maria. Né? Aqui a gente não pode ver a outra face do anjo. O anjo de perfil é uma coisa, o anjo visto de frente é outra. Né? Aqui a gente pode ver o Davi de perfil, o Davi de frente, o Davi de costas, etc. e tal. Você pode dar a volta à estátua. Então, ela dá uma informação sobre os seres melhor do que a pintura. Ou seja, a estatuária, a escultura, dá uma informação sobre os seres, né? O anjo, a mulher, aqui o homem, né? Do que a pintura. O ilusionismo escultórico, em termos de informação sobre o ícone, entretanto, tem uma coisa, a informação sobre o espaço. O ícone pictórico, com o ilusionismo, ele pode dar uma informação sobre o espaço, contando a história, né? Então, contando a história
do anúncio da vinda de Jesus para Maria, né? Então, a gente tem uma visão, você só vê uma parte do anjo, uma parte da Virgem, mas você vê a cena, você vê o espaço, você imagina como é que isso conseguiu, como é que se desenvolveu, né? Então, a grande conquista do ilusionismo pictórico, né, que isso vai acontecer na Renascença, vai ser isso, o ilusionismo do espaço. Como colocar os ícones, isso que o ícone pictórico só pode mostrar um lado, um aspecto, né, o outro fica oculto, se chama escorço. Então, é claro, o anjo ele tem 2 braços, mas cadê o outro braço? Não aparece, está em escorço. Ele não está dentro do campo de visão. Né? Como a Maria tem cabelo atrás, ela tem uma costa, mas a gente não pode ver a costa. Né? Ou seja, o escorço ele limita a informação sobre os ícones, porém, o ilusionismo pictórico possibilita essa informação do espaço. Né? Um espaço que pode ser um espaço da paisagem, pode ser um espaço interior, né? Pode ser e para alcançar isso, né, é preciso criar toda uma teoria não só do desenho, que essa teoria do desenho foi criada pelo arquiteto e escultor Brunelleschi, que é chamada perspectiva científica central ou linear, mas também uma nova teoria da cor, que é a cor local, a cor para parecer que realmente, né, é a cor das coisas, como elas são na realidade. Né? Então aqui a gente tem uma cena do Leonardo da Vinci, que é a Virgem das Rochas, né? Em que você tem, a gente vê a Virgem só um lado dela, só um aspecto dela, como aqui os meninos, que é o menino Jesus, e São João Batista, eu acho que aqui é São João Batista, aqui que é o menino Jesus, aqui um anjo, você só pode ver um lado, um aspecto, né? O escorço. Isso é a limitação do ilusionismo pictórico, do ilusionismo, né, na tela, no papel, no plano, diferente da escultura. Mas mostra exatamente o espaço. Então a gente vê que eles estão dentro de uma caverna, né, de uma construção de pedras, que vai lá para o fundo, né? E a pedra, a gente vê a cor da pedra, como aqui lá o azul, aqui a cor da pele, né? Isso tudo vai ser fruto de toda um desenvolvimento de teorias de como primeiro criar forma e depois ver a cor, a pintura. Né? Através do desenho, o que é a forma? Você tira aqui a cor, você vai ter a forma. Isso vai ser obtido pelo desenho, pelos estudos de desenho. Né? E depois vem a questão da cor. Como é que vai ser a cor de cada um? Isso vai ser pintado. Então, essa pintura, né? Como é que mistura as cores? Como é que mistura as tintas? Também como é que vem as camadas? Então, surgem vários processos, né? Essa combinação desse desenho, que é um desenho baseado na observação e nos princípios de Brunelleschi, e a cor local, né? Então vai surgir no Renascimento uma coisa fundamental que vai mudar toda a concepção da arte, que vai ser a academia. A academia, primeiro, de desenho, depois a academia de belas artes. E com isso, os pintores, os escultores e os arquitetos que eram artistas mecânicos, artistas civis,
eles são elevados à condição de artistas liberais, como os poetas, os geômetras, os oradores, etc. e tal. Né? Isso é uma coisa fundamental, e aí é que começa realmente o artista, não são mais os mestres artesãos. Né? Aí vai começar o artista. Por que o artista realmente é importante? Porque esse ilusionismo vai depender da capacidade individual dele, desenvolvida através do treinamento, do desenho de observação, do entendimento da ótica, da perspectiva, das teorias, da cor, né? E que agora a imagem não vai ser criada a partir de modelos já tradicionais, que o cara aprendia, o artesão aprendia lá com o seu mestre, que desenvolvia, várias pessoas trabalhavam juntas, né? Mesmo que várias pessoas trabalhem juntos, mas daqui depende do grande artista, que é o que vai criar essa forma. Através do desenho, do esboço, ele vai criar essa forma que depois vai ser trabalhada com a cor, né? Com várias técnicas. Ele pode ensinar, ele pode ter os seus auxiliares. Eles trabalhavam não é inteiramente sozinho, mas depende desse grande cara que cria, que faz isso daí, e que são duas coisas, é o desenho e a cor local. O desenho em perspectiva e a cor local. Né? Então, aqui, algumas coisas a mais do Leonardo da Vinci, assim como o Miguel Ângelo, escultor, pintor e arquiteto, o Leonardo da Vinci também, como aliás porque eram, como eu explico, as guildas, as corporações dos artesãos que trabalhavam para as construções, sob e com o Renascimento vai começar também dos nobres, dos comerciantes ricos, a grande novidade, né? Isso é que vai justificar essa importância do artista, né? É que aqui, através da história, o artista é dado a ele um tema da história, né? E ele sabe ler, ele já não é um mero artesão, que sabe apenas fazer, mas ele lê, ele também teoria. Então, a partir do conhecimento dele, da leitura dele, ele vai criar imagem. Ele vai criar imagem como? Primeiro, através do desenho, definindo as formas. Esse desenho que ele vai desenvolver, né, através de estudos, através da observação, né, isso continua sendo válido até hoje. Né? Se você quer usar o desenho, tem que desenhar todo dia. Não é uma coisa que você aprenda. Os bons desenhistas nunca sabem desenhar, porque todo desenho é uma aventura, vai começar. Né? Então, o cara que tem capacidade, ele que bolou tudo isso daí, como um convento, ou alguém lá, um nobre, alguém encomendou uma imagem da Virgem com o menino Jesus, com São João Batista. Então, mas aí o artista vai ter essa liberdade por causa da capacidade dele de criar essa imagem ilusionista, que a gente, independentemente de você saber o que representa, isso é interessante, isso é bonito, atrai o olhar, você fica olhando, fica fascinado, pô, parece que é de verdade, não é? Então, através disso daí,
o artista cria a imagem, mas para ele criar, ele tem que ter conhecimento teórico, ele tem conhecimento prático, né? E ele tem que, sobretudo, ter liberdade e independência de fazer como ele quer, sem ninguém interferir, né? Então, começa o que não existia antes, né? Antes, o cara só faz aquilo, né? E, aliás, isso vai criar conflitos, certos conflitos. Miguel Ângelo vai ter problema lá com os papas, com os cardeais, outros artistas vão ter, isso a gente vai ver ao longo da história, né? Então, aqui o Da Vinci também foi escultor. Isso daqui é um modelo de escultura feito por ele, né? Tamanho pequeno, isso parece uma coisa grande que nunca chegou a ser feita. Também isso daqui é o resto de uma grande pintura, um painel sobre parede, afresco. É um dos poucos afrescos que ficaram do Da Vinci. Isso daí foi na sede, né, seria a prefeitura lá de Florença. Foi encomendado, de um lado, uma batalha na parede, lá da sede, digamos, da comuna da prefeitura, né? Para o Leonardo da Vinci, e outra para o Miguel Ângelo. Aí, por causa das guerras e tal, isso não sobreviveu, só tem assim, algum restinho, algum detalhe, né? Então, aqui um retrato, né, do Da Vinci, em que a gente tem, né, o ilusionismo pictórico já plenamente desenvolvido. Isso daí já é a alta renascença. Então, a gente tem que ver aqui, né, um retrato de uma moça com um animal, né, esse fundo escuro, profundamente preto, né, isso realça, esse alto contraste realça a imagem. Isso vai ser muito importante para o futuro, para o desenvolvimento, né? E aqui a gente já tem o quadro a óleo sobre tela, né? Isso daqui realmente depende da capacidade do artista. Isso daqui não é algo que possa, vamos dizer, ser criado apenas baseado na observação, como era na observação, não, baseado na tradição, fazendo como os mestres faziam, né? Isso exige uma capacidade individual que vai ser desenvolvida através do desenho, da pesquisa, né? O artista da era moderna, ele é como um cientista da era moderna, né? Em primeiro lugar, um grande observador, e um observador usando o racionalismo que vem do humanismo da filosofia greco-romana, né? Que é a grande diferença da filosofia greco-romana. Isso diferencia a filosofia greco-romana das filosofias orientais, por exemplo, do budismo, ou da filosofia budista, ou da filosofia taoísta, como de todas as religiões. Porque o fundamental é a dúvida. A fundamental da filosofia, né, é o questionamento, é a dúvida, são as possibilidades, né? Então, o artista tem a liberdade, o que é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? Né? E toda obra é um problema, é uma criação. Uma criação é isso. Como é que vai ser? O que é? Qual é a dúvida? Para quê? Papapá, né? Diferentemente da tradição antes do Renascimento, em que não tem isso. Qual é a imagem? Vamos fazer, porque eu vou ver até um modelo. Olha, é como aquela imagem ali, a gente faz uma modificação. Isso é a grande diferença entre o artesanato, o artesão, e a arte, o artista. O artesão, o artesanato, ele faz aquilo que, né, já está feito, é como uma máquina, né? Pode fazer variações. Já o artista não, o artista ele parte da invenção, né? Aqui a célebre a Mona Lisa, que todo mundo conhece, eventualmente a gente pode entrar, né? E aqui eu quero chamar a atenção para
o método do Da Vinci. E não é um único método, são muitos métodos, né? Isso daqui é um dos quadros mais famosos dele, que é Santa Ana com o menino. Na verdade, é Maria, que representa Maria, a mãe de Maria, Santa Ana, né? Aqui o menino Jesus e pegar. E esse quadro, existe até um livro do Freud sobre esse livro, sobre esse quadro, há 1000 histórias, né? Você girando assim o quadro numa determinada posição, parece que tem um pássaro aqui entrando na boca do menino, com o bico na boca do menino. Então, o Freud fez umas análises a partir daí, umas interpretações e tal, né? É muito falada a homossexualidade do Da Vinci, assim como também do Miguel Ângelo, né? Que eram mesmo, eles eram, vamos dizer, assumidamente homossexuais. Então, aqui o Freud viu um indício disso, mas aí também há contradição e tal. Mas o que é importante aqui é ver como é que é o método, olha só. Isso daqui é um estudo para essa obra aqui, né? Então, isso daqui é um estudo em desenho. É feito o quê? O que ele está aqui? Está imaginando, está criando como é que vão ser esses ícones, esse conjunto de ícones, né? Isso é um estudo e mostra também um método, porque como é que vai chegar até essas figuras? A partir, vamos dizer, do estudo, ele chega à forma. Primeiro é o desenho, que é a forma. A forma é aquilo que é estável, não entra a cor, né? Então, ele vai... primeiro vem a forma e depois vem a cor. Como é que vem a cor? Muitas formas. Por exemplo, faz a forma, o desenho, e depois vai pintando as partes e tal. Mas não, pode ter outras que vai criando a forma aos poucos, vem várias camadas. Isso daí é todo um conhecimento, né, que vai ser depois transposto para as escolas de arte, que vão ser as academias, né? Aqui é um outro quadro, isso daqui é um quadro que ficou inacabado, então isso daqui estava começado, então dá para a gente ver como é que era o método dele, né? Então, primeiro tem aqui a forma, né? Aí, aqui, por exemplo, a árvore aqui já estava pintada, né? Porque aí vai depender do artista como é que vão entrando as cores. Trabalhar com cor, eu não sei quem é aí de vocês que faz pintura. Quem mexe com pintura? Alô? Oi, meus queridos, vocês não estão me ouvindo, não? Estamos, pessoal, mas não deve ter ninguém de pintura aqui, então. Pois é, mas vocês pintam, gostam de pintar, usam cor? Eu pinto mais por esporte, assim, não uma coisa, como é que posso dizer, séria, né? Tá. Mas, de qualquer maneira, você pinta, né? Mas o importante é que, então, você, mexendo com cores, você sabe como é complicado, né? Criar cores bonitas. Sim, como é sim. fácil. Nas misturas pode dar muito errado, assim como pode dar muito certo. As misturas das cores, você pode acertar, assim como você pode errar. Pois é, as misturas é uma coisa complicada, né? Sim. A mistura das cores é uma coisa muito complicada, porque você pode ter tinta é uma coisa cara, e conforme a mistura, não é? Se não misturar, dá aquela cor de lixo, de cocô, de lodo, né? Coisa mais fácil é virar aquele cinza, aquele marrom, amarelado, aquela coisa, né? Para parecer, né, o vermelho, o azul, isso tudo, digamos, é um conhecimento, é uma ciência,
né? Isso vai variar, isso inclusive muda o estilo individual, o estilo da época, conforme são os métodos, né? Então, olha só, né? Aqui através com bastão, com lápis e tal, já estão esboçadas as figuras, né? O todo, a forma da cena já está. E aí ele começou a pintar, olha, ele começou aqui pelos verdes, aqui tem um marrom, e aí vai ter, né? Isso são as cores do ateliê, né? Aqui uma das obras mais famosas dele, né? Que foi um grande sucesso na história e na época foi um grande fracasso, porque isso daqui é a famosa ceia a Santa Ceia do Leonardo da Vinci. Essa Santa Ceia ela serviu de modelo para infinitas ceias que tem por aí, santas ceias. Isso é um tema, antigamente, aliás, vamos dizer, nas casas, né? Isso na minha infância ainda tinha. Nas casas católicas sempre tinha uma Santa Ceia na sala de jantar. Aliás, era um presente de casamento obrigatório. Toda noiva ganhava não só uma Santa Ceia, mas geralmente várias Santas Ceias, porque era sempre um grande presente. E a maioria das ceias eram baseadas nisso daqui, porque aqui ele resolveu um problema de como criar no plano um espaço profundo de interior arquitetônico. Isso daqui é um princípio básico, assim, que é o princípio do fundo de caixa. Como é que você consegue isso daqui? Não é mais simplesmente para você começar, isso que é já a diferença do desenho 3D. O desenho 3D ele não começa pelos ícones, ele começa pelo espaço, né? Então, aqui o desenho isso começa pelo fundo de espaço, que é todo o interior arquitetônico, né? Que você tem aqui um retângulo, que é o campo visual, lá no fundo você tem um outro retângulo, que é o fundo do espaço, e aí as diagonais, as grandes diagonais, elas relacionam esse retângulo de fundo quadrado, é um retângulo com esse retângulo do campo visual, né? E aí, então, as linhas de fuga, sobre esse aspecto da forma, da cor e tal, foi um sucesso, é um sucesso até hoje, isso já foi restaurado. Entretanto, foi um fracasso que é um fracasso técnico, que o Da Vinci não pintou isso a fresco, ele pintou a óleo sobre a parede. Pouco tempo começou a descascar, dar problema. E durante, então, isso foi pegou muito mal. É um grande sucesso, porque a imagem é maravilhosa, serviu de modelo, inspiração para dezenas ou centenas de outros artistas, mas foi um grande fracasso técnico, né? Hoje em dia está restaurado, salvou-se, etc. e tal, né? Então, aqui alguns exemplos, né? Dos desenhos do Da Vinci, né? Não sei se vocês já ouviram falar dos cadernos do Da Vinci, os cadernos de apontamento. Esses cadernos são famosíssimos. E nesses cadernos ele escrevia com as letras ao contrário. Então, só no século passado, há poucas décadas, se descobriu o que estava escrito, conseguiu-se decifrar. Alguém, não sei como, teve inspiração e colocou uma página diante do espelho e viu que dava para ler tudo, porque estava tudo invertido, ele escrevia tudo invertido, ao contrário, né? De trás para frente. Então, ninguém conseguia entender, e era um efeito óptico. E esses cadernos são cadernos de apontamentos, em que ele anotava as ideias, os estudos, os desenhos, né? Então, vocês reparem aqui, isso daqui é um estudo para uma santa que segurando o menino, né? Maria segurando o menino, aqui segurando o animal.
é provavelmente um dos primeiros estudos para aquela Santa Ana com o menino, né? Ou para a Virgem. Né? Mas é importante para vocês verem que aqui é o desenho não é mais o desenho na concepção 2D, e que vamos dizer, as pessoas ingênuo é ignorante porque não teve a oportunidade de estudar e de conhecer. Né? E todos nós, em alguma coisa, nós somos ingênuos. Em medicina, eu sou ingênuo. Eu tenho algumas noções, mas muito poucas. Eu não posso ser. Eu sou um ingênuo em medicina. Né? Toda a arte antiga ela é ingênua a partir do que vai ser com 3D. O 2D você não precisa ter conhecimento, ter teoria. Você tem que aprender com os outros, copiando, imitando, fazendo o que os outros. Né? Então, isso é o 2D, porque o 2D é saber criar figuras a partir da linha de contorno, dos contornos, organizar as figuras no plano, né? As maiores chamando mais atenção, as menores, pode chegar até, não é isso, que já no 2D, dos gregos, dos chineses, dos japoneses, né? As figuras mais próximas você coloca maior, mas já baixa, as figuras mais distantes você coloca menor, mais acima, né? Mas aqui não, aqui já o desenho é outra coisa, o desenho é um meio de descoberta, um meio de invenção, é um meio de observação. Então, repare, no 2D você já tenta fazer o desenho certo, a forma certa, né? Tem as fórmulas. Aqui não, repare aqui, né, como é rabiscado. Né? A questão da observação, né, além de servir para a criação de imagens históricas religiosas, né, ele vai servir, né, para descobrir a natureza, observar a natureza, registrar a natureza. Né? Então, aqui é um desenho anatômico, isso daqui tem um significado incrível para a humanidade, né? O começo, assim, digamos, da ciência empírica, ciência como a gente entende hoje, tá certo? É uma ciência que não tem nada a ver com religião, tem a ver com observação direta, observação acompanhando, não é por princípios filosóficos, não é por princípios religiosos, não que só é possível através da imagem. Né? Então, a medicina moderna, né, ela vai começar aí, a partir da observação do corpo humano através do desenho. Né? Qual é a importância? Para você observar diretamente o corpo humano, né? Imagina você observar o cadáver. Começa que é desagradável, para muitas pessoas é insuportável. Depois tem um problema, é que as estruturas, como é que são as coisas formadas no cadáver, isso está misturado com sangue, isso está misturado com coisa, né? O artista, com cuidado observando, é que ele pode descobrir e revelar como é que são as estruturas, como é que são as veias, né? Como é que elas se separam, se juntam, como é que são os órgãos, como é que é a forma. Né? Então, depois, se você vai estudar a partir daí, você começa a entender. E aí que realmente começou a se entender, inclusive, por exemplo, como é que é gerada a criança, como é que são os órgãos, etc. e tal. Aqui começa a ciência moderna, que isso não existe antes, e não existiria sem esse poder da imagem que revela um mundo que a gente pode confiar, né? Revela a realidade. Aqui um outro exemplo de desenho do Leonardo da Vinci, que é também baseado na observação. Reparem bem, isso daqui são todos desenhos muito pequenininhos, porque nessa época papel é uma coisa caríssima. Então, ter um pedacinho de papel para trabalhar, né, com a caneta, que não é a caneta, como a gente fala hoje, é a pena ainda, é a pena mesmo, a pena de certos pássaros, né, que é trabalhada, tratada com a tinta, né, o próprio artista prepara a sua pena, né,
Mas então, isso daqui é uma observação. Ele vai lá no local, ele observa, isso daqui é uma fábrica de canhão. Aqui estão fabricando canhão. Então, se você olhar bem com atenção, né? Mas então o que você vai ter? Que uma informação não é apenas o que a gente sabe, né? Não uma informação, nem informação 2D. Você conhece uma história e você identifica, não é só ideia, né? Você tem, não é apenas uma ideia do que é uma fábrica, né? Uma oficina de criação de canhão, mas você tem uma visão de como tá certo? Essa oficina, como é que estavam as coisas lá, né? A partir da observação. Aqui outro exemplo de desenho anatômico, né? Além disso, né, essa nova concepção do desenho, que é o desenho 3D, vai possibilitar, né, que o artista ele imagine e projete, né, ele coloque no papel e torne visível, visualizável, engrenagens, mecanismos, coisas que ele pretende criar, né? Então, isso daqui é uma engrenagem de uma roda dentada, né? Aqui com essa possibilidade do desenho, né? Que é a origem do desenho industrial, do projeto de produto, é a origem do design, né? Isso vai ser fundamental para o desenvolvimento futuro, né? Da ciência, da mecânica, né? Das máquinas, a criação de máquinas, e o entendimento também das máquinas, das forças da mecânica, né? Aqui a gente tem um outro projeto, né? O desenho permite tanto o desenho 3D, né? O domínio do desenho 3D permite imaginar não é que o Leonardo da Vinci imaginou e bolou e deixou o desenho aí, deixa eu aumentar aqui, coisas como helicóptero, asa delta, coisas que só séculos depois foram realizadas, né? Então, isso daqui é um mecanismo, né, para uma asa mecânica, né? E ele não era arquiteto, mas era engenheiro. E, aliás, nesse tempo não tem diferença entre engenheiro e arquiteto, né? Isso já é depois do Renascimento, que os arquitetos vão ser os artistas, os engenheiros são os técnicos, né? Mas aí a gente ainda tem então ele trabalhava como engenheiro militar, projetando coisas para a defesa militar ou para o ataque militar, né? Então aqui são projetos de máquinas de guerra, né? Então são umas foices que, movidas pelo cavalo, pelo cavaleiro, vão destruindo os inimigos, né? Aqui nós vimos só desenho a pena, né? Mas daqui já é um desenho que entra a aquarela, né? Para representar que são favas, né? Cerejas, claro, aí a cor, para dar ideia importante, né? Então também isso daqui vai ser a base da zoologia, da botânica e da zoologia dos animais, né? Estudo botânico, estudo científico, empírico, baseado na observação, né? Aqui eu vou um pouquinho mais rápido, que o tempo já está acabando. Eu vou ver sempre se termina às 10 horas. Está terminando agora aqui, né? Faltam 6 minutinhos. Depois eu volto aqui. Vocês têm aula, né? Depois, outras aulas e tal, né? Então, nós vamos ver depois, na próxima aula, com mais calma, com mais a profundidade, né? O Renascimento, o Alto Renascimento alemão, né? Isso daqui é o Dürer. Aliás, desculpa, aqui é o Cranach, o Lucas Cranach, né?
A diferença, uma diferença, né, grande, isso depois a gente vai aprofundar, se bem que isso já está aí nos textos, é a questão do ilusionismo. Aqui a gente tem o mesmo ilusionismo pictórico, né, do Renascimento italiano, mas tem uma diferença. As figuras italianas, elas seguem o modelo clássico, ou seja, o ideal de beleza clássico, de proporções dadas, de certas proporções do corpo, etc. e tal, né? Aqui não, aqui no Renascimento alemão, né, do norte, sai totalmente desses padrões clássicos de beleza, né? É um outro tipo de beleza, uma beleza baseada nos tipos da época, né? Das pessoas da época lá, né? Então, isso é uma diferença, né, que é uma humanização, né? A arte, assim como a filosofia a cristã absorveu o humanismo filosófico, que depois vai se desenvolver a partir do Renascimento, né? Também na arte, esse humanismo ele é assimilado. Ele é assimilado pelo ilusionismo, né, para o homem parecer um homem. Aí você tem uma noção de beleza diferente, né? Mas uma é uma beleza baseada em ideais de beleza clássica, que isso vem da antiguidade, que está no ilusionismo italiano, né? E outro já é um ideal de beleza, não é baseado nessas proporções, mas era no que as pessoas achavam bonito na época, né? Consideravam o homem e a mulher bonito. E aí depois nós vamos fazer mais comparações, né? Eu só vou aqui já adiantar, esse daqui é o Dürer, o Albrecht Dürer, foi um grande pintor, isso daqui é um autorretrato dele, né? Uma grande novidade do Renascimento é o autorretrato. O próprio artista criar sua imagem. Isso não seria possível sem o espelho, evidentemente, né? E isso tem uma importância enorme, né? O autorretrato, que é o autoconhecimento, assim como também a popularização dos retratos, isso vai humanizar. A arte ela vai deixar de ser estritamente religiosa e vai ter uma grande parte para os retratos, para as cenas, para as coisas do mundo, né? Então, e a coisa do autorretrato, do autoconhecimento, isso também é a base para essa noção de indivíduo. Individual, eu sou eu, diferente de todo mundo. Né? Isso não existe antes. Isso tem consequências, por exemplo, do amor, a profissão. Né? Antes, a Antiguidade e Idade Média, a sua vida é determinada pelo destino, pela família, pelas relações. Né? Casamento de amor, isso não existe. Não existia. É tudo arranjado. É o interesse das famílias ou da aldeia, né? Então vai começar a ter uma outra noção do indivíduo, que vai ser a nossa noção moderna, né? Isso daqui é um autorretrato dele, do Dürer, né? E aqui a maior importância histórica do Dürer é as gravuras, a gravura em metal. Né? Então aqui a gente tem e vocês veem, né, o ilusionismo, que é a pintura, né, o ilusionismo espacial, que tem profundidade, né, que uma coisa está mais na frente, tem um ambiente, tem né, tem coisas. Isso daqui também é transposto para o preto e branco, o cinza, né, da gravura. E há vários métodos da gravura em metal, né? O Dürer desenvolveu vários,
E aí a gente tem aqui, né? Vocês veem, é um tema religioso, é da Bíblia, né? É Adão e Eva, a tentação de Adão e Eva. As figuras são apresentados, os ícones, né? Como pessoas humanas, a gente vê. Como é ícone pictórico, a gente só pode ver um aspecto, só um ponto de vista, aquele que o artista escolheu. A gente não dá para vê-los, o rosto dela aqui de frente, não dá para ver a costa do Adão, não dá para ver eles como é que é o rosto de frente, só dá um ponto de vista. Aquele que o artista escolheu, que é o ponto de vista que a gente vê, né? Mas a gente vê o ambiente, às vezes vê onde eles estão, como é que é o solo, a árvore, o que está atrás, que vai lá, né? As figuras. Toda a arte é sempre uma noção de beleza, mas daqui não é a beleza clássica, não é aquela beleza greco-romana que tem as proporções, uma cabeça, o corpo tem que ter 8 cabeças, correspondente a 8 cabeças e tal, né? Não. Aí já é baseado em observações do estudo natural, né? Aqui é um tipo bem alemão, né? O alemão, aqui as mulheres mudaram muito, né? O ideal de beleza, sobretudo, mudou muito, né? Então, há várias técnicas, entre vários temas, né? Vai surgir aqui a humanização. Aqui já não tem mais nada a ver com religião, com história, nem nada. Aqui a imagem vai servir a informar algo que existe no presente. O que é? Uma dança de camponeses. É um casal de camponeses dançando, né? O ilusionismo, né, pictórico, passa para a gravura, que só falta a cor. Né? A cor aqui toda resumida a preto e branco, mas a gente tem todo o espaço. Olha, qual é o ilusionismo do espaço? A gente vê que ela está na frente, o cara está atrás, né? Como é que eles estão. Né? Aqui, o outro, né? Aqui vocês veem que é um tipo de tratamento, aqui já é outro tipo de tratamento, que há várias técnicas, né? Então aqui a gente já tem uma história sagrada, né? Aqui já é a tortura de Cristo sendo torturado, né? Então você tem a espacialidade, né? Você tem as figuras, né? O fundamental do 3D e do ilusionismo pictórico é isso, é o ilusionismo do espaço. Essa limitação só mostra um ponto de vista que é o escolhido pelo artista, né? E é essa aproximação da imagem com o nosso mundo real, né? Com o mundo real. Então, isso vai... a arte se humaniza, vai se expandir cada vez mais, né? Essa humanização da arte, essa proximidade da imagem com o mundo real, né? Então, aqui é a história de um santo, né? Mas a imagem mostra um santo como uma pessoa no seu local de trabalho, né? Aqui a gente tem um ambiente, olha só aqui o interior arquitetônico, é o mesmo princípio do fundo de caixa. A gente tem aqui o retângulo lá no fundo e tem as grandes diagonais unindo. Só que ao invés de ser inteira, é só uma parte. Né? Então vão surgindo aqui, né, é um desenho do Dürer, é um negro, um africano, né? Havia circulavam vários africanos, inclusive tem um santo negro na Alemanha. Aqui a mãe do Dürer, né? É um desenho. Vocês veem como há várias técnicas de desenho, né? Há vários. Isso tudo vai se desenvolver no Renascimento, dada essa importância do desenho e da imagem ilusionista, né? Então, aqui é a mãe dele, e aqui começa a surgir, né? A gente pode falar de realismo, ou seja, a imagem, ela não só dá uma ilusão de realidade, como realmente ela quer mostrar como é que era na realidade, né? Então, aqui
não é uma idealização. Isso daqui, como está aqui, também não é. Isso daqui é realmente, tá certo? É uma documentação. É a imagem, como realmente ele viu, ele passa para a gente. Né? É como hoje seria a fotografia. Né? É um registro. Isso daqui também de uma mulher, e aqui, né, é uma imagem dele, um desenho dele, que é o... Claro, isso daqui não poderia ser sem o espelho, né? E é essa que é, vamos dizer, a era moderna abre isso, abre o pensamento, né, para o mundo real, inclusive eu. Quem sou eu? Como sou eu? Né? O espelho, o mundo do espelho. Né? E o mundo da câmera escura também. Né? Que vai ser. Então, ó, aqui são outros estudos de desenho, né? Isso daqui já é com aquarela, isso é importantíssimo para a zoologia, né? Aqui uma lebre, aqui um pinheiro, né? Então, inclusive essa formação artística visual, né? Isso não vai ser restrito simplesmente a pintores, né? Isso vai se ampliar e isso vai servir de base para muitos zoólogos, botânicos, né? Tem uma Margaret Mead, uma bióloga moderna do século XX, que estudou a Amazônia e outros lugares, né? E as aquarelas dela são consideradas obras de arte, mas tinha uma finalidade simplesmente científica, de observação, de registro e depois de estudo. Né? E aqui, nessa novidade, essa ligação da imagem com o mundo real, através do artista, da observação do artista. Né? Então, aqui você tem a paisagem, isso daqui é o interior de Hamburgo, né? É uma cidade pequena, murada, aqui, né? Então isso vai mudar, inclusive, as possibilidades militares. Né? Então, parando aqui a apresentação, isso daqui é para ficar bem claro assim, o que é, resumindo. O Renascimento é uma ruptura, é uma mudança de época, de era. Né? O mundo como que virou de cabeça, mudou completamente. Né? Isso não é para o mundo inteiro, não acontece, mas na história, né, a gente não pode voltar atrás. E aí, no Renascimento, então, começa a Era Moderna, que vai até onde? Até o final do século XVIII, começo do século XIX. Tá? E o Renascimento são esses 200 anos dessas descobertas e essa recuperação do ilusionismo pictórico, do teatro e do humanismo filosófico. Então vamos lá, e temos questões, perguntas? Não, professor, para mim está tudo tranquilo. E como é que está aí a questão do grupo, do grupo de WhatsApp? Que é bom a comunicação rápida, né? Direto pelo grupo do WhatsApp. Está todo mundo aí já no grupo? Quem é administrador ou administrador? Professor, no grupo tava dizendo que o senhor é administrador. Eu sou deixa eu ver aqui. Então, aí, de repente, você poderia compartilhar o link aqui no rapaz, eu estou com um probleminha aqui com o meu. Já botaram aqui, já botaram. Já botaram? Então tá. Já botaram aqui na conversa. Então tá. Então, todo mundo aí pode então se conectar, né? Através do link, né? Isso. Tá certo? Então a gente vai se falando aí. Não tem perguntas, né? Então tem Eu só tenho uma perguntinha assim, pode até ser meio assim, muito simples, né? A questão do Michelangelo e do Da Vinci, assim, qual que assim começou primeiro o movimento do Renascimento, ou foram os dois juntos? Olha, o movimento do Renascimento não tem um começo nem tem uma pessoa que começou, entendeu? Sim. Entende? Porque o movimento do Renascimento são essas transformações na pintura que vão dar
no ilusionismo pictórico, que serve, vamos dizer, a observação científica do mundo. Então, isso começa, digamos, propriamente, isso começa ainda lá no final do século XIV, 1300 e tanto, com Giotto, a volta do ilusionismo. Um salto importante vai ser os pintores de Bruges, onde é a Bélgica, né? Van Eyck, que vão desenvolver a pintura a óleo. Van Eyck, tem outros, Van der Velde, como é que é o nome? Eu acho que é Corpus Christi o nome dele, uma coisa assim. São vários pintores que, usando a pintura a óleo, desenvolvendo, né, as misturas das tintas e utilizando a observação, inclusive, de espelhos. Tá? Na próxima aula eu vou mostrar aqui os instrumentos ópticos. Hoje ainda não foi a ocasião. Que está aí, se eu não me engano, é no tópico 3, ou é nesse tópico 2 mesmo que tem os instrumentos ópticos. Tem numa galeria, tá? Então, essa imagem, por isso que a gente fala baixa renascença, alta renascença e depois maneirismo. São 2 séculos em que, digamos, uma nova tecnologia da imagem, uma nova tecnologia da escrita, tudo isso daí, da navegação, tudo isso daí simultaneamente está se desenvolvendo. Quando chega no começo do século XVI, que é a época em que Da Vinci e Miguel Ângelo estão no auge, né? É o comecinho lá do século XVI. A gente tem a alta renascença, porque é naquele ponto em que, digamos, essa tecnologia ela já está pronta, tá certo? É como, digamos assim, não é? O computador. O computador foi inventado, era uma coisa grandona, ainda durante a Segunda Guerra Mundial. Quando eu era estudante, computador era um negócio enorme. Quem fazia matemática, física, ciências exatas, já mexia com o computador. Não diretamente, mas a gente fazia cálculos. Tinha um cartão lá que você preenchia com uns buraquinhos lá, uma coisa para ser furado, levava lá, aí inventaram o PC, Personal Computer, né? Na década de 80. Mudou completamente. No começo, né, já na década de 80, começa a aparecer a imagem digital. Mas o que se podia fazer, por exemplo, com computação gráfica na década de 80, né, do século passado, né, quando eu já estava começando lá a trabalhar com esse programa, CorelDRAW, já tinha o CorelDRAW e tal, mas o que se podia fazer, né, ainda era muito pouco, estava no começo da tecnologia, mas já é a imagem digital. Digamos, daqui a 100 anos, a gente voltando para trás, dos anos 80 até agora é uma coisa só, é o desenvolvimento da imagem digital. Tá certo? Quem é que foi? A mesma coisa, esse desenvolvimento do Renascimento vai ser ao longo de décadas. Claro, por exemplo, agora que chegamos já na década de 20, né, do século XXI, nos anos 20, então a gente já tem, né, por exemplo, a videochamada, já tem isso. Isso daqui já era, digamos, previsível, já se imaginava, a tecnologia já tinha essas possibilidades, mas nem estava em desenvolvimento, certo? Então, a imagem, essa imagem 3D, né, ela foi se desenvolvendo aos poucos. Quando chega na época, tá, é como, digamos assim, agora, né, as coisas já funcionam, agora já tem, né, já tem possibilidade, já houve uma série de avanços, tá certo? Mas são vários. A gente tem que o Giorgione é super importante, o Tiziano, tem várias contribuições. A gente faz, vamos dizer assim, alguns pontos principais, né? Por exemplo, a importância do desenho, né? Do treinamento com desenho é importante para todos,
para uns mais, outros menos. Veneza dava menos importante do que Florença, mas todos davam. Vamos dizer, são questão de médio diferente. Agora, o Da Vinci fez uma coisa, o Dazinho fez os seus cadernos de desenho. A maioria dos desenhos dos artistas nem sobreviveu. Porque o desenho era apenas um meio auxiliar. Depois, para quê? Entendeu? Algumas coisas ficaram. Já o do Da Vinci não, porque ele começou a dar uma nova finalidade ao desenho de observação. Ele era um cara cheio de perguntas, cheio de dúvidas. Ele tinha um espírito científico, filosófico, né? De perguntar, de questionar. Pensar isso. O que é? Por que é? Como é que é? Será que foi? E a dúvida. A diferença da filosofia é essa dúvida. Aliás, eu considero um verdadeiro sábio. O sábio nunca tem certeza. Absoluta, não. Ele sempre... Porque certas coisas a gente não pode saber inteiramente, não é? O conhecimento chega até um limite. Né? Então, e o desenho, a imagem, é uma forma de você sentar. Então, o Da Vinci ele vai utilizar o desenho não só como um meio para fazer a pintura, um meio para fazer a escultura, ou um meio para fazer a arquitetura. Ele vai empregar de forma diferente para satisfazer a curiosidade dele. Né? Que a ciência, a filosofia depende disso, de curiosidade. Né? É mais fácil você se acostumar. Se você já sabe de certo, tudo vai estar bem. Não quero nem saber. Né? E a dúvida não, a dúvida faz assim. Então, o Da Vinci tem esse espírito que é coisa do moderno, já da era moderna. Nós não estamos na era moderna, nós estamos na era contemporânea, que é uma atitude com relação ao mundo, né? De observação, de ver como é que de prestar atenção, né? Porque se você desenha, depois você está expandindo a sua memória. Mas então, né, a gente usa, vamos dizer, didaticamente, essas figuras fundamentais, né? O Miguel Ângelo, Da Vinci, mas são muitas outras também que tem várias coisas, né? E o importante é entender que a partir isso vai se organizar mesmo já na segunda metade do século XVI, que é a época chamada do maneirismo. Isso vai criar um outro método, um método de educação artística. Vai ser criada a academia e vai surgir a história da arte. A história da arte, realmente, ela tem uma data de criação e ela tem um criador. Foi George Vasari. George Vasari foi um pintor famoso, bem-sucedido, criou vários painéis, foi o cara que organizou o enterro do Miguel Ângelo, e ele criou uma biografia, um álbum. Já tinha um livro impresso, já estamos lá na metade do século XVI, tá certo? O livro... A tipografia é lá na metade do século XV, né? Então já se passaram quase 100 anos, então o livro impresso, né, já aposentou o livro manuscrito. Talvez ele continuasse a gente copiando, escrevendo, mas, né, então surge uma outra cultura baseada no livro impresso e com o livro impresso a gravura. E o George Vasari, o que ele faz? Ele cria um álbum com gravuras e com biografia dos pintores, dos escultores e dos arquitetos da sua terra, da Toscana. Então, é a biografia, isso é o começo da história da arte, a biografia dos mais ilustres pintores, escultores e arquitetos da Toscana, em que ele coloca acima de todo mundo, acima de tudo, como era a história até então. A história é contar, se gabar da sua história, do que ganhei, do que venceu, entendeu? Não tem nada. Hoje não, hoje a gente já está na história científica.
A história, a gente faz a história baseado em estudos, em pesquisa, em comprovação, né? Mas essa história científica, que entra também a história da arte. Então vai começar lá no século XIX. Então começa a história da arte como essa história das biografias dos artistas, tá certo? Porque aí você já tem... E o que significa isso? Significa isso o reconhecimento do pintor, do escultor e do arquiteto, não mais como um operário, mas como intelectual, não mais como um artista servil, não mais como um representante das artes mecânicas servis, que servem para alguma coisa, que servem para alguém, não é? Passam, que são mecânicas. Mecânica, o que é mecânico? A máquina pode fazer. Qualquer besta pode fazer. Qualquer um pode fazer, não precisa cabeça, não precisa dúvida, não precisa angústia, não precisa tudo aquilo que caracteriza o trabalho intelectual, não precisa o confronto consigo mesmo. Sobretudo, não precisa dúvida. Você tem a certeza. O artesão, ele aprendeu lá com o mestre dele, ele tem certeza que aquilo ali acabou. Agora, saiu dali e não consegue fazer nada. Só você aprender se alguém mostrar para ele. Está entendendo? Aí não. Com isso, tá? Graças. E aí, esse Vasari que cria essa biografia, essa primeira obra de história da arte, que é a história dos pintores, dos escultores e dos arquitetos lá da Toscana, né? Que é lá o norte da Itália. Ainda não existia Itália como a gente conhece hoje. É uma região lá dos tempos do Império Romano, né? E aí, o próprio Vasari, ele vai criar uma academia de desenho, ou seja, uma escola especial, como a escola de filosofia, a academia, tá certo? Para o desenho como uma atividade teórica, né? É a teoria do desenho científico, da perspectiva científica, né? Que envolve geometria, projeção, etc. e tal. Né? Então, e aí, olha só, o sucesso das imagens ilusionistas fez explodir, desenvolver, e é uma época também de desenvolvimento econômico, populacional, etc. e tal, né? Então, na Itália vão surgir muitas academias de desenho. No norte da Itália também. Já no século XVII, quando isso daí já está, vamos dizer, não é? É como agora, ninguém mais... Quem é que pensa ainda em máquina de escrever? Vocês talvez nem conheçam mais máquina de escrever. Eu, quando era jovem estudante, eu tinha minha máquina de escrever. A gente precisava de uma máquina de escrever, né? Isso ficou totalmente obsoleto, né? Então, surgiu. Hoje, para você poder usar o computador, você vai ter que ter noções, você vai ter que ter curso, vai ter que ter... Então, esse novo tipo de imagem, as novas possibilidades, tá certo? Das academias de desenho, elas vão se transformar em academia de belas artes, em que o fundamental era o desenho 3D e a teoria da cor local, de como obter a cor que parece mesmo a cor do céu, parece a cor da planta, a cor da pele, etc. e tal. Tá certo? Uma coisa que exige teoria, que exige história. Então vão surgir as academias de belas artes, né? Vai surgir na França, depois pela coisa vai se estender, né? E preste atenção, nas academias de belas artes, o que se estudar nas academias de belas artes? Não é como a nossa academia de belas artes, que está vendo no século XIX, com a vinda da visão francesa, então, e aqui, isso daqui era a Idade Média, gente. O Brasil da colônia é da Idade Média, da Idade Antiga. E por isso que o Brasil é esse país tão louco, porque a gente já tem uma boa parte do Brasil da Idade Média, da Idade Antiga. Eu nasci ainda no final da Idade Média, da Belle Époque.
Manaus, eu nasci em 1951, né? Saí de Manaus para estudar fora em 1968. Mas nesse tempo a gente vivia apenas no século XIX. Mesmo com a muda, mas os costumes, o jeito, tudo era. Entendeu? A mente do colonizado é a mente do medieval, do antigo. É antes da Idade Moderna. Não, você não vê? Saiu aí os terraplanistas. Como é que uma pessoa, por exemplo, hoje em dia no século XXI, confia, acredita que a Terra é plana, o planeta é plano? Porque ele é ignorante visualmente, não tem cultura visual nenhuma. A cultura dele é audiológica, de ouvir, de falar, e é toda valorizando da antiguidade. Essa cultura visual, né, isso vai fazer a grande diferença da Europa para o resto do mundo. E depois dos americanos que seguiram, os norte-americanos, né, a colonização deles foi diferente, o negócio lá deu diferente e tal, né? Então, eles vão se diferenciar. Isso hoje faz uma diferença, né? Você tem os Estados Unidos, a Europa e o resto do mundo. O resto do mundo que está se aproximando. A China está se aproximando, a Rússia, né? O Brasil estava, agora está cada vez mais para trás. A gente está cada vez mais na Idade Média. Antiguidade. Não é? Tem até os terraplanistas, que parece óbvio, claro. A nossa visão direta, isso é a visão unidimensional, ou a visão bidimensional. Parece que realmente é plano. É como, aliás, todas as civilizações antigas imaginavam. A Terra plana é nós no centro, a capital do Império do Centro. O Império Chinês, Pequim, era o centro do universo. E isso todas as culturas, né? Agora, a consequência prática são as coisas práticas. O que é que vai acontecer, essa nova visão, essa nova capacidade visual, né? Com o desenho 3D, a cor local, né? E as academias eram principalmente para estudar isso, estudar a história, para poder... as imagens mais valorizadas eram as imagens históricas, né? Então, o artista tinha que ler, ele tinha que ser... aí já é o artista, não é mais o artesão, né? Ele estuda, ele lê também filosofia, não é? E qual é o domínio dele? Qual é a coisa? É o desenho. E a cor local. Só que a pintura não era feita nas academias, a pintura era feita nos ateliês, nas oficinas, né? A pintura era um ofício, você podia viver de pintura, e vivia, né? Os bons pintores, muito bem sucedidos, vai até o século XX, isso acabou. Pintor não é mais ofício. Ninguém mais consegue viver de pintura. Né? A mesma coisa a escultura. Né? O escultor era super valorizado. Né? O arquiteto. Mas então, na academia, o cara ia aprender, se formar em desenho, história da arte, que começou aí, né? Começou imitando os mestres antigos, copiando os métodos antigos, cria-se, tá certo? O método chamado acadêmico. Isso vai acabar no século XX. Vai acabar porque vai se tornar insuficiente. Vai ser o ápice disso vai ser no final do século XVIII, começo do século XIX, que é o neoclassicismo e o romantismo. Com o neoclassicismo e o romantismo, né, o que o 3D podia dar se alcança. E aí vai começa, né, a Revolução Industrial. Agora, o que é a Revolução Industrial? A Revolução Industrial ela só foi possível a substituição da força humana ou da força dos animais pela força das máquinas. Ou seja, a substituição da energia humana ou da energia animal pela energia física do calor, da eletricidade, depois dos átomos, né? Possibilitado através de quê? Através da mecânica. E a mecânica ela vai se desenvolver, né, no século XVII, graças a essa nova realidade, essa nova configuração visual
que surgiu com o desenho de observação, com as possibilidades que você faz, né? Porque é como, por exemplo, né, a fotografia. Tem os fotógrafos que são artistas, mas todo mundo fotografa. Quem tem máquina fotografa vai fotografar a mesma coisa. Tem um desenhista que é artista, mas todo mundo pode desenhar. E, aliás, hoje em dia deveria ser. A educação, hoje em dia, todo mundo deveria saber desenhar. Como, aliás, por exemplo, eu estudei, morei na Alemanha, o alemão de ensino médio ele sabe desenhar. Não é um desenhista, não é uma coisa, mas ele sabe fazer, porque isso faz parte da educação artística, educação visual. Arte, educação do olho. É treinamento do olho. Né? Então, essa visão 3D, né, que vai ser desenvolvida nas academias de belas artes, né, ela é que vai dar o suporte para a nova, né, mentalidade científica, para a postura científica, a ciência baseada na observação. Não é baseada simplesmente na dedução e muito menos baseada, né, nas inspirações místicas, né? Porque tem essa dimensão mística da realidade, né? O nego entra em transe, percebe e tal, tá certo? A ciência, ela vai, vamos dizer, deixar essas coisas de lado e vai ter o quê? O instrumento de observação, que é a imagem. Então vai surgir, e a coisa mais espetacular disso daí vão ser o racionalismo empírico. O Descartes, né, o filósofo e matemático, Descartes, ele vai expandir a geometria, que era a geometria euclidiana do plano, ele vai expandir para o 3D, né? Newton e Leibniz vão estender isso para o cálculo, né, do volume, que é o cálculo integral e diferencial, né? Vão criar as leis, né? Vão descobrir as leis da mecânica, todo mundo conhece aí, né? A lei da gravidade, né? Que é do Newton. E qual é, vamos dizer, o resultado prático disso? É que do século XVII, século XVIII, vão se desenvolvendo mecanismos até se chegar à máquina a vapor. Com a máquina a vapor, que surge no século XVIII, o que é a máquina? A máquina a vapor. Mecanismo é só parte que se mexe. Né? Mecanismo, isso existe desde da antiguidade. Agora, o mecanismo precisa uma força para funcionar. Né? A alavanca, a tesoura, qualquer mecanismo, né? A roda tem que ter alguma coisa, uma força. Qual era essa força? Essa força, até o século XVIII, final do século XVIII, é a força do homem. Aí é o homem mesmo, porque são os machos que vão lá fazer a força, carregar, né? A mulher, excepcionalmente, não tiver jeito, coitado, né? Mas eles são os homens, e as bestas, cavalo, burro, cabra, né? O animal lá que impulsiona. Já se usava para mexer os mecanismos, isso já é o moinho, né? O vento e tal. Mas isso não rendia muito. Com a invenção da máquina a vapor, que é o mecanismo que utiliza, né? É um pistão, né? Uma válvula, então o vapor d'água faz aquilo, a água fervendo, solta o vapor mexe o negócio, aquilo impulsiona, então vai começar a ter uma força, né, que faz as coisas funcionarem, os mecanismos funcionarem, que independe do trabalho humano, cada vez mais, né? Com a máquina a vapor ainda dependia muito do trabalho humano, tirar o carvão de pedra, botar o carvão, manter as caldeiras, etc. e tal, né? Mas isso vai libertar, vai mudar, né, completamente o sentido do trabalho. E toda a história, então, que aí, com a Revolução Industrial, vai começar a era contemporânea, que aí vão começar a era das máquinas.
o mecanismo vira máquina, o mecanismo com uma energia que não é mais energia humana, nem energia animal. Uma energia que é graças à inteligência, graças à construção, né? E isso não teria sem essa visão 3D, sem essa capacidade lá que começou lá com o Leonardo da Vinci de projetar máquina, de projetar pecinhas, de visualizar, não é? E também, junto com o desenho 3D, a plástica 3D, né? Que é o modelo em 3D, feito com papel, com papelão, com argila, né? Com uma pedra mole, né? Então aí começa no século XIX, com as máquinas, aí vai começar já a era contemporânea, em que as coisas daí vai ser, o mundo vai de novo virar de ponta cabeça, né? E isso, só que essa mudança na era contemporânea, né? Isso é uma coisa longa. Isso vai aos poucos, com o desenvolvimento das máquinas, primeiro os trens e o navio a vapor. A gente vai ter primeiro o realismo, depois vem o impressionismo, os pós-impressionistas, que é uma revolução na cor e no entendimento também da visão e do cérebro, né? Até que chega no começo do século XX, na primeira década, aí vai ter uma revolução mesmo, que é o cubismo, uma revolução do desenho e da plástica, que aí né? E a humanidade, né? O planeta, hoje em dia, é o planeta inteiro, né? Que com as máquinas as fronteiras foram desaparecendo, as fronteiras naturais, as fronteiras políticas, né? Hoje tudo depende, na verdade, só existem as fronteiras políticas culturais, né? Não existem mais fronteiras naturais, tudo vai se integrando. Aí nós já vamos entrar em outras questões que é para o próximo período. Bem, eu respondi a pergunta, eu não sei, falei demais. Tranquilo, professor, tranquilo. Beleza? Então tá bom. Vou lá, tá? Obrigado pela Vamos aula. também, eu também tenho que ir, são 10h30. Esse horário tá bom, então, né? Começamos, então, de 8, terminamos às 10, 10 e pouco, tá bom? Uhum. Porque também ninguém aguenta. Valeu, então, professor. Valeu, então, uma boa semana, e aí nos comunicamos. Já estamos... Tchau, professor, obrigada. Que vem. Até semana que vem. Tchau, tchau. Até semana que vem, professor. Valeu. Falou. Tchau.